Jason vs Carrie a Estranha e agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast e eu sou o Fá. E eu sou a Cal. Para o filme de hoje ser lançado, passou muita água debaixo dessa ponte. Primeiro seria Jason enfrentando Fred, depois empreiteiros. E por fim, usaram a Tina, porque não podiam usar o nome original da Carrie. Fiquei surpreso ao rever o 7º exemplar da franquia e achar bom. Confesso que está entre os melhores dessa franquia até o momento. Hoje vamos falar de Sexta-feira 13, parte 7, A Matança Continua. Temos... A jovem Tina Shepard possui o dom da telecinese, que lhe possibilita mover coisas com a mente e ver o futuro. Mas, quando um médico desonesto tenta explorar o seu poder, ela inconscientemente liberta Jason Voorhees do seu túmulo aquático. E onde as pessoas podem assistir este filme, Boletes? No Mercado Plau! Lá no Mercado Plau tem todos os filmes. Vou deixar o link do filme na postagem. Perfeito, é só ter uma conta no Mercado Livre, precisa. né? Precisa. Precisa? Aham, eu tive que entrar com a conta. Só ter uma conta no Mercado Livre e assistir. E hoje teremos spoilers de Sexta-feira 13, parte 7, A Matança Continua. Segue a gente no Instagram, no Threads e no YouTube. A gente tá como @terrorsemmedo13, tudo junto e 13 numeral. E olha, seguir a gente é bem mais seguro do que dar um rolê pelo Crystal Lake, hein? O filme, ele é muito bem dirigido, eu achei. Eu gostei também. E ele tem os melhores efeitos especiais da franquia até o momento. Mas tem um porquê disso. O diretor desse filme, ele é diretor de efeitos especiais. Tá, expliquei. Então o cara sabe filmar efeitos especiais pra deixar os efeitos especiais mais críveis, né? Sim, tem até um efeito no decorrer do filme. A Tina, ela tá conversando com um médico e tudo, e ela olha pra foto do pai dela e o quadro quebra. Tinha tudo pra ser aquele efeito de Chaves, sabe? Uhum. De quando tá parado e de repente quebra. E ficou uma coisa meio Chaves bem elaborado. Ficou bonito, não ficou Não tem tosco, corte, assim. sabe? Ele filma o quadro e dá um corte pro médico e volta o quadro de uma forma... É tão rápido que você consegue ver o quadro quebrando, Sim, sabe? sim. Todos os efeitos especiais. A maquiagem do Jason, essa é a melhor maquiagem do Jason que tem, porque ela vai dar uma cagada dos próximos filmes em diante. Os efeitos especiais da telecinese são muito bons, são todos efeitos práticos. E a explosão final, puta que pariu, velho, é muito bem feita. A câmera chega a tremer e te dá a sensação de digitar ali perto da explosão. Eu achei isso muito bom. Parece até que eles deixaram a câmera parada em algum lugar e aí a explosão aconteceu e explodiu. Muito bom mesmo. Esse diretor, ele é diretor de um filme... O único filme conhecido dele dentro da lista de direção de filmes dele é o Troll. Mas o Troll é muito conhecido por conta do Troll 2, que é um dos piores filmes já feitos. Que tem aquela cena do... Oh my God! Então, esse meme famoso é do Troll 2. E o roteiro foi feito pelo Victor Miller, que é um cara que já está na franquia há muito tempo. Ele já escreveu outros Sexta-feira 13. Ele é o dono dos direitos do Jason. Toda vez que o Jason aparece em algum lugar, ele ganha os créditos. Tem crédito dele no Mortal Kombat, tem crédito dele no Multiverso, que é um jogo de luta da DC, da Warner, na verdade. O Manuel Fidelo, eu não sei o que esse cara fez, ele deve ter escrito uma linha de roteiro, porque ele só escreveu isso. Ele não fez mais nada. Sério? E quem escreveu o filme de fato foi o Daryl Hannay. Os atores desse filme são completamente desconhecidos. Ninguém fez nada muito memorável assim. A gente tem o Dr. Cruz, que eu achava que era Dr. Cruz. Eu achava também que fosse Dr. Cruz. Mas é Cruz, igual Terry Crews. Que inclusive o nome dele é Terry. Terry Kaiser. A Tina é a Lar Park Nicholson. O Nick, que é o par romântico dela, é o Kevin Spirtas. E o Jason é a primeira aparição do Kenny Hodder, que é o Jason mais icônico de todos. O Kenny Hodder, ele é um cara muito famoso na indústria porque
ele é tipo um super-humano, assim, sabe? Ele faz cenas com fogo, cenas com água, então cenas o nas ator que fez. Sim. Ele é um dublê muito famoso, ele fez dublagem, né? Ele fez dublê de muitos personagens em vários filmes famosos, inclusive. E ele é enorme, né? Ele é gigante, ele é o maior Jason. E, cara, assim, ele é o melhor Jason, eu acho, porque ele é o único ator que dá característica física pro Jason. O Jason tem expressão quando fica sem máscara. Até com máscara ele tem expressão. E assim, uma coisa que eu achei interessante desse Jason, desse filme, além das questões, né, do fato dele ser um dublê, então ele mesmo fazer, né, as cenas de fogo e tudo, ele faz o que a gente vê o Jason... Tipo, ele vai acompanhando a galera andando e ele consegue alcançar, ele consegue estar do outro lado, ele conhece a floresta, ele sabe onde ele tá indo e tal. No começo, nos primeiros filmes, né, tinha isso, né, dele tá acompanhando, mas a gente via ele em primeira pessoa, né, fazendo isso. Então a gente via a câmera acompanhando a pessoa. E nesse filme a gente vê o Jason andando mesmo, sabe? Sim. Então a câmera tá ali e tem o personagem do Jason e o personagem que vai morrer, no caso. O filme, né, a direção foi tão incrível pra criar esse Jason que a gente tem medo, sabe? Dele andar com uma arma na mão. E ele usa várias armas. Várias armas. Dá características únicas pro Jason do Kenny Hodder. Quando você vê um Jason que respira fundo e caminha pesado, porque ele caminha pesado, com ódio, né? Ele tem ódio no caminhar, né? É uma coisa que você não vê os outros Jasons fazendo. Quando você vê um Jason fazendo isso, é o Kenny Hodder. A gente entende, né, que o Jason é uma entidade, né? Ele não é uma pessoa. Nesse filme, a gente já vê que, assim, no anterior ele foi o que ele foi revivido, né? Nesse filme a gente já vê que ele é um monstro. Ele é um undead, que eles chamam, né? É um não morto. Mas eu acho que esse lance dele ficar respirando fundo, dele ter esse passo pesado, é um pouco mais crível de que, cara, ele é muito assustador, sabe? Ele é. O Kenny Hodder, ele fez outros vilões em outros filmes. No jogo do Leatherface agora, ele é o Leatherface, ele fez a captura de movimento pro Leatherface do jogo. Ele já foi outros vilões tipos Jason em outros filmes. Muito incrível, tipo, ator que também é dublê, porque ninguém precisa ficar... No caso dele, né, ele tá com maquiagem, tá com uma máscara também, né, então não dá pra saber quem é quem. Mas eu acho incrível porque não tem mudança de corpo, né, porque às vezes o dublê é um pouco maior do que o ator, ou o ator é maior que o dublê, então tem aquela diferença muito grande quando pula uma janela, né, que isso tem nesse filme, né, o Jason de repente atravessa uma janela, o Jason tá pegando fogo. Cara, esse Jason, ele tá no lago, afogando, ele leva choque. Mano, ele é imortal mesmo, né? Esse daí. Ele é. Mas assim, a Tina deu bastante trabalho. Muito. Eu nunca tinha visto... Deu muito trabalho, tanto é que ela virou a Final Girl, né? Nem o Fred, no Fred vs Jason, deu tanto trabalho pro Jason quanto a Tina. E sabe o que é engraçado? Não existe gente com poder de telecinese. Não existe essas coisas. Ou seja, é impossível derrotar o Jason, né? Porque só assim pra conseguir derrotar o Jason. No universo lá é plausível você ter, né? Então. Não, eu imagino, tipo assim, na vida real, você coloca o Jason na vida real, cara, é só assim pra você conseguir derrotar, porque você não consegue. Assim, ela jogou prego nele, beleza. Ela teria que jogar prego nele real pra ele dá uma paradinha micro, assim. Mas isso não parou ele, óbvio, né? Porque é prego. Mas ela queimou ele, mas ela também queimou ele com o poder telecinético dela. Porque você teria que jogar toda a gasolina pra depois acender o fogo. E ela fez isso com todo o poder da mente. Porque é impossível você conseguir fazer isso ao mesmo tempo com medo. Cara, é muito foda. Então, sim, ela enforca ele. Ela faz tudo e não adianta, ele não morre. Assim, não adiantaria muito enforcar ele, porque ele tá morto já, né? Cara, eu acho que despedaçar seria o ideal. Né? Ela poderia despedaçar ele, porque uma mão, um braço correndo até você consegue dar um chute e vai embora, entende? Sim. Entrando no filme, ele é um filme de franquia dos anos 80, então ele tem o resumo, né? Porque nos anos 80, como a gente já comentou isso anteriormente, não era comum das pessoas conseguirem rever os filmes com tanta facilidade, então precisava lembrar o que era aquilo, de onde vinha aquilo, por que está naquele momento da franquia. Então, o Crazy Ralph, que é um personagem que acabou se adotando esse nome Crazy Ralph para outros personagens de outros filmes. Ah, eu não sabia. O Crazy Ralph é o cara que geralmente encontra as pessoas antes delas chegarem no lugar onde elas vão começar a morrer. Ah,
tá. É aquela pessoa que já dá a letra de como vai ser o filme, como vai ser a morte, por exemplo, e quem vai ser o assassino. O Crazy Ralph, ele aparece no primeiro filme, né? Ele fala pra primeira equipe que vai morrer no primeiro filme. É sobre, no caso não é sobre o Jason, sobre a mãe do Jason, né? Mas aqui ele faz o resumo da franquia. É narrada por ele. E tem uma curiosidade. Eu assisti esse filme dublado, como eu gosto de assistir filme dublado. Só que eu não assisti no Mercado Play, porque não estava funcionando na nossa TV, então eu tive que achar outros meios. Então fui lá no Torresmão, nosso famoso Stremio, e assisti. E lá no Stremio, isso já aconteceu com a gente antes de outros filmes, a dublagem ela é para um corte de TV. Então tem falas que não existem, não foram dubladas. A abertura, ela tem quase um diálogo grande antes de começar a falar em Crystal Lake, babá. Tem um monte de coisa que é falada e não foi dublada aqui. Talvez porque o filme já tenha sido cortado logo no começo do filme, né? Cara, mas o filme tem 1h28 com créditos e com tudo. Ou seja, o tempo pra TV, pra filme era muito curto antigamente, né? Por exemplo, tem vários diálogos que foram recortados, assim, que não estavam... Caramba, eu não vi essa parte. Tipo, eu perdi Mas tudo assim, isso. não são diálogos que perdem nada do filme, entendeu? É só encurta o diálogo. Sim. E a gente começou brincando sobre a Tina, se a Carrie é estranha, porque esse filme seria um Fred vs Jason. Em 1987, quando começou a ser escrito esse filme, A Hora do Pesadelo tava, tendo altos picos de retorno financeiro. E Sexta-feira 13 não tava tendo um retorno financeiro tão grande. E aí, Sexta-feira 13 é da Paramount e A Hora do Pesadelo era da New Line. Eles tentaram um acordo entre a Paramount e a New Line, que é a Warner, né? Mas não foi feito o acordo, então não pôde ser feito Fred vs Jason. Paramount queria que a divisão fosse dos lucros do filme, dos lucros e dos dividendos do filme, fossem 50-50. Mas a Warner / New Line não queria, porque o filme do Fred estava faturando mais do que o do Jason. Então eles não fecharam um acordo. Foi escrito um outro roteiro pela Barbara Sachs, que ela é produtora do filme. Foi o primeiro filme que ela produziu, esse inclusive, né? Ela é produtora de filmes, hoje ainda é produtora de filmes. E ela começou a escrever um roteiro onde o Jason enfrentaria capitalistas imundos. Caralho, gente. Na verdade é uma brincadeira, claro, mas o roteiro de verdade seria uma empreiteira que iria comprar o Crystal Lake e ia começar a construir prédios ali. E aí o Jason ia ser acordado e ia começar a matar os trabalhadores, até chegar aos donos da empreiteira. Cara, imagina, o Jason tava lá quietinho, começam a acordar ele com uma retada, com isso, com aquilo, fazendo a fundação de vários prédios. Então, provavelmente quem não iria matar eles iam provavelmente eles iam assorear o rio, né? Por isso que ele ia reviver. Caralho, seria interessante. Seria interessante. Seria interessante. Sim. Talvez hoje em dia, pensando em questão crítica, assim, poderia ter esse plot, poderia ter o plot de Queimadas, poderia ter muita coisa com relação a isso. Porque é óbvio, né, que Sexta-feira 13 acaba sendo um filme de slasher, né, que é aquilo, você faz sexo e usa droga, você morre. Então é basicamente isso. Mas eles poderiam explorar um pouco mais essas críticas, assim. Sim, então, nesse filme eles exploraram críticas diferentes. Esse filme quebrou a fórmula. Nesse filme a gente começa a conhecer mais o background da Final Girl. Então a gente entende que ela é... A gente vê ela criança, aí ela é contemporânea ao Jason, né? Ela era criança provavelmente na mesma época que o Jason era criança. Provavelmente. Tanto que ela morava em Crystal Lake, né? E também é abordado nesse filme os traumas, né, cara? E o estresse pós-traumático dela de várias formas diferentes, né? Muito, muito. E, cara, como essa menina, a Tina, criança, ela tem a cara da Caroline do Poltergeist. Puta, né? Que pariu, é mesmo. Eu olhei isso e falei, mano, ela é muito Poltergeist. Não é a mesma criança, não? Será? Não é. Porque eu pesquisei aqui e ela não fez Poltergeist. E esse foi o primeiro filme dela, você acredita? É mesmo? Tipo, ele faz essa abordagem, né? Porque a Tina tá sozinha, cara. Ela tá lutando contra todo mundo. Ela só tem ali o Nick que acompanha ela, né? Mas a mãe dela não quer o bem dela. Não. Tanto que a mãe dela morre e ela nem liga. Assim, o psiquiatra é um filho da... Cara, que bicho filha da puta, maluco. Muito. Nossa. Na verdade, a mãe dela, ela não entende muito bem o que tá acontecendo com ela. A mãe dela tenta... Eu acho que aquilo lá é uma forma da mãe dela ajudar ela. Só que ela não sabe o que o médico tava fazendo com ela. Assim, cara, deveria acompanhar, né?
Mas, enfim. Então, o médico tava tomando conta da vida dela, né? Delas, né? Porque eles fazem ela voltar pra Crystal Lake. Ela quer sair, ter uma vida normal com outros adolescentes, igual adolescentes de 30 anos que nem ela. Mas, e ele fica puto, não gosta, fica armando coisinhas pra ela. Então, né, mas cara? você vê Ridículo. que a mãe dela também aceita que o fato dela ter uma vida de adolescente, né? De Sim. ir pra festa, de curtir. Quando ela chega feliz porque encontrou, né, um amorzinho ali, né, que é com o Nick e tudo, a mãe dela fica feliz por ela. É verdade. Então, assim, eu sinto que a mãe dela tá querendo ajudar. E ela confia na filha e confia no médico, porque o médico faz tudo de portas fechadas, né? Uhum. Ele prende a menina num quarto e pede pra ela mover uma caixa de fósforo. Prende a menina no quarto pra fazer e sabe que o momento em que ela fica com raiva é o momento que ela consegue ter o poder de telecinese dela. Quando ela encontra toda aquela documentação do médico, né, com relação à Tina, e vê a arma que a Tina tinha visto lá fora, né, na porta do lado de fora da casa que elas estão, e vê na gaveta dele, ela pensa, minha filha viu então, minha filha tá sofrendo, ela vê a fita, ela vê tudo. E uma coisa que eu achei interessante nesse filme é que acontece uma coisa que vários filmes, eles meio que a pessoa consegue se esconder e a pessoa, o cara entra e quem tá procurando, tá vasculhando, né, histórico e tudo, consegue se esconder. E nesse filme ele entra na hora e ela tá lá e ela tem que confrontar ele, porque ela tá no lugar dele, com todos os pés abertos, com tipo a fita na cara, sabe, a arma ali. Então, mas é foda que ela tá na casa dela, né? Então, ele é o invasor, exatamente, né? É verdade. Mas eu acho interessante isso, assim, sabe, porque tipo, parece que as duas estão sendo inocentes nesse momento, sabe? É verdade, faz sentido. Aí é isso, porque, cara, a menina gosta da mãe, ela se importa também com a morte, né, porque ela vê a mãe, né, sendo morta antes do tanto que é isso processo. que desperta toda a raiva, né? Tudo que ela faz o Jason, tem esse confronto total com o Jason aí. Então. E, cara, eu achei muito filho da puta esse médico, porque ele colocou a mãe como escudo, né? Ela só morreu porque ele colocou ela como escudo e... Tudo bem, isso porque quando ele encontrou a Tina, ele ainda falou pra ela, sua mãe tá lá na cabana, no chalé, né? E ela falou, acabei de sair de lá, minha mãe não tá no chalé. E aí ele sai correndo, ela vê o sangue lá, né? E ele sai correndo e tudo, e ela vai pro outro lado onde tá o Jason, né? E ele é um cagão que não vai correr atrás dela, porque sabe que o Jason tá lá. Tá curtindo o episódio até aqui? Então já segue a gente no Spotify. Se você estiver ouvindo a gente no YouTube, deixa aquele like e já se inscreve no canal. E pra quem prefere outras plataformas, tamo no Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcast, na Orelo e no seu tocador de podcast favorito. Quer deixar a gente mais famosos? Deixe seu comentário onde estiver ouvindo ou mande um e-mail para terrorsemmedo13@gmail.com. E tem a questão que você falou do projeto Montauk, né? Que a gente tava conversando previamente, né? Porque, assim, esse filme, ele é uma mistura de Carrie a Estranha com outra obra do Stephen King, que é aquela Firestarter. Como é que é o nome do... Chamas da Vingança? Chamas da Vingança. Tem um pouquinho dos dois ali. É, verdade. Porque no caso, Carrie a Estranha foi lançado em 76, se eu não me engano, o filme, no caso, né? O livro foi em 74. E o Chamas da Vingança foi em 81, por volta dessa época também. Já o Sexta-feira 13, parte 7, ele já é lançado em 89. E assim, eu acho interessante, né? Porque esses filmes, eles têm toda essa vibe de telecinese, isso e aquilo, né? E na época dos anos 80, tava rolando aquela teoria da conspiração do que tinha, né, o projeto Montauk, e tinha a teoria da conspiração de que existiam super-humanos, né, que no final da Guerra Fria eles queriam ter aquele controle, né, aquela guerra psicológica mesmo. Então o MKUltra já estava existindo nessa época também para controle mental, e tinha um projeto Montauk que lidava com essa teoria da conspiração de que pessoas eram capazes de mover objetos, existia a capacidade de ter teletransporte, de abrir fenda no tempo. Inclusive esse projeto Montauk, ele deu origem ao Stranger Things também, né? Eles usavam até o mesmo equipamento da Eleven.
pra fazer as pessoas moverem objetos e tudo. Tem uma história, inclusive, de uma mulher que passou por isso, depois ela contou essas histórias, assim, e tal. Eu não lembro muito bem do nome dela, da história, enfim. Mas eu achei interessante porque, assim, esse filme casa um pouco, né, com esse final da Guerra Fria que termina em 88 e o filme é lançado e tal. Então eu fico pensando, será que ele bebeu de fontes só de cultura pop, né, de filmes e livros, ou ele também pegou um pouco dessa questão, porque, cara... Isso é uma coisa que tava borbulhando, assim, né? Tava porque... no momento ali, né? Inclusive em 92 lançou um livro, né, o The Projeto Montauk, em inglês, que fala sobre isso, né? Lembrando que isso é uma teoria da conspiração. Isso é uma teoria da conspiração, sabe? Quando teorias da conspiração eram legais ainda. Mas é interessante de ler, assim, sabe? Sim, que tava rolando e tudo, né? Então tem esse livro, né, que lançou, mas esse livro foi lançado só em 92. Eu acho que isso é muito mais ligado a esse projeto Montauk e ao Zeitgeist, que é aquele... Zeitgeist é o espírito do tempo, né? Que é o que tá acontecendo no momento, do que a própria Carrie a Estranha. Esse médico, ele é muito estilo que fariam antes, né? De ficar enfrentando, de querer ver... Ele descobriu... Ele tá fazendo experimento com ela. Então, tá fazendo experimento mesmo, né? Transformando ela numa super-humana. No caso lá, a gente não sabe muito bem por que ele quer esse objetivo com ela, sabe? Porque no caso, né, os militares americanos lá, eles queriam criar super-humanos pra criar máquinas de guerra psicológica mesmo. Ali, a gente não sabe se você conhece o Projeto Montauk, você sabe por que ele tá querendo fazer isso. Então, fica aí, né, nas entrelinhas. Sim. Mas esses testes todos que eles fazem e tal, é legal, assim, visualmente é legal porque os efeitos práticos são bem bons, assim, né? E o momento que ela traz o Jason de volta é bem legal também, assim. Nossa, só que eu achei estranho, porque ela trouxe o Jason de volta praticamente na frente dela e o Jason não fez nada, né? Não foi atrás dela, né? Assim, esse filme é o que tem as piores mortes, né? Tipo, as mortes mais sangrentas até o momento, mas todas foram cortadas e muitas coisas estão disponíveis no YouTube, vou deixar o link aí abaixo, mas muita coisa ficou na ilha de edição. Tem umas mortes criativas lá que seria interessante de ver. Cara, a própria morte do médico, o Dr. Cruz, poderia aparecer, porque, mano, assim, ele tá com aquela serra, né, de corte, assim, e o que aparece pra gente é um, tipo, ele abriu um... Sabe assim? Na barriguinha, assim, um sorrisinho na barriga. Eu olhei assim e falei, gente, mas cortou ele em 2 pedaços, só fez um negocinho, porque ele morreu com um raspãozinho, assim, sabe? Então, nas cenas deletadas tem lá, acho que, se eu não me engano, as entranhas dele até caem no chão. Ah, entendi. E aí eu imaginei que isso tenha acontecido, né, no caso, porque senão ele não teria morrido, mas... Eu fiquei assim, tipo, gente, mas... então, mas o filme passou, a MPAA, que é o órgão que faz os cortes e tal, eu acho que tava muito em cima dos filmes naquela época e tava dando rated R pro filme, e o filme rated R não ia ter um faturamento alto, então... considerando que eles precisavam de faturamento alto, né? Pra mim, assim, esse é o melhor visual do Jason, né? Ele tem o triângulozinho na testa é preto, né? Ele não tem os triângulos laterais da máscara. E ele tá com as costelas aparentes, tá todo decrépito. A cara dele tá horrível, né? Quando tira a máscara e tal. Ele parece não tá cômico. Não tá cômico. Tá assustador. Ele parece um monstro mesmo, né? Um zumbi. Cara, o filme do Jason é isso, né? Ele vive, vai matar um monte de gente e tudo mais. A Tina tem umas premonições ali, né? Que a gente vê ela vendo coisas do futuro, assim, né? Que é interessante, podia ter sido melhor abordado, eu acho. Usado mais como muleta no roteiro para ter momentos de salvamento, talvez, ou de tentativas de salvamento. Ela podia ter tido a premonição da mãe dela morrendo e ela tentar salvar a mãe dela de alguma forma e acabar não conseguindo, ia ficar muito mais dramático. Talvez despertaria um poder muito maior nela por ela não ter conseguido salvar a mãe dela. Poderiam trabalhar bastante isso. Eu acho que ela poderia ter tido mais apoio, sabe? Porque ela só não conseguiu salvar as pessoas que ela queria salvar, que ela conseguiria salvar, por exemplo... Porque, cara, o Nick pede pra ela ficar na cabana. E ela acaba meio que ficando, ela tenta sair, ela até sai, né, tudo. Mas ela encontra o médico depois da mãe dela ter sido morta.
Tem um momento que ela fica conversando com o Nick e ela fala, minha mãe tá morrendo, ela tá lá no mato, e ele fala, vamos juntar todo mundo pra que todo mundo consiga sair daqui junto. Sei lá, ela poderia ter tido mais apoio de vi minha mãe morrendo, então vamos lá. Vi tal coisa, então vamos lá. Porque ela via, cara, o povo prendia ela na casa pra poder fazer teste. É isso que é o que eu falei, ela lutava contra todo mundo, além do Jason. Então isso que é foda, sabe? Eu entendo que o filme tinha que acontecer dessa forma pra que ela se tornasse a Final Girl junto com o Nick, essas coisas, né? Seria interessante ver o Jason conseguindo matar poucas pessoas, porque ela previu, sabe? Sim. Então vai ter um monte de gente salva. E ela salvou todo mundo, sabe? Sim. Porque, sei lá, ela previu que a morte seria... Porque ela não via o local exato, né? Ela via na frente dela. Só que, por exemplo, a mãe dela, ela viu a morte da mãe dela no meio da estrada. Só que a mãe dela morreu no meio do mato. Então, ela poderia prever o local também, sabe? Sim. Pra poder ir até lá, chegar no momento antes da mãe dela aparecer, por exemplo, ou fazer a mãe dela mudar de local. E aí o Jason passaria por lá, porque estaria certo que o Jason passaria por lá e não veria a mãe dela, e ela conseguiria salvar. Eu acho que seria um trabalho maior pro Jason, assim, sabe? Sim. Ele teria que lutar com... Ele teria que matar a Tina pra ele conseguir matar todo mundo. Sim, acho que seria mais interessante seria isso. Interessante. Indo pro final do filme, né, a gente comentou, né, que a Tina faz de tudo e ele não morre. Ela taca fogo nele e ele não morre. Inclusive, essa cena era, até o momento, a cena que entrou pro Guinness Book como a cena mais longa de uma pessoa queimando em filme. Durou 40 segundos. O Kenny Hodder tava ali, 40 segundos queimando. O Kenny Hodder, ele é um cara que já tem 50% do corpo queimado. Que ele fez uma cena em 1977 que ele ia pular de um barranco queimando e ao chegar lá embaixo eles iam colocar toalhas em cima dele para apagar o fogo. Ele não deu certo. Isso, e ele acabou tendo 50% do corpo queimado. Então, se você ver uma foto dele, ele tem o pescoço queimado, ele queimou as costas, queimou o torso. Gente, que loucura. E ele continua trabalhando com isso. Ossos do ofício. Dublê sabe que vai ter, né, pode ter esses problemas, né? Cara, haja terapia, né, pra ele lidar com trauma pra poder continuar, que agora ele fez uma cena de 40 segundos que foi pro Guinness Book, né? Sim. Essa cena dele queimando no sótão da casa é um callback pro jeito que a Nancy bota fogo no Fred no primeiro filme. Tipo, são paralelos cinematográficos. Se você for ver as duas cenas, são bem parecidas. E é claro, são contextos diferentes. O Fred Krueger, ele sobe a escada pegando fogo. Jason, ele fica pegando fogo. Mas de ser no sótão e de ter um fogareiro, né? Fogareiro. É porque como é no sótão... Não, é no porão. É no porão. É uma caldeira. Na caldeira, isso. Que faz a calefação da casa, né? Faz essa junção das duas cenas, né? Na hora que eu assisti, eu falei, caralho, olha aí, mano. E esse filme era pra ser um Fred vs Jason. Então, eu ia falar isso agora. O body count desse filme, né? As mortes do Jason são 16. Ele matou 16 pessoas desse filme, cara. E esse filme aí, ele vai matando a rodo, né? Ele encontra, mata. Ele não faz um esquema e tudo, né? O único esquema que ele faz pra matar, porque acaba dificultando um pouco, a única estratégia que eu vi, assim, sabe? Provavelmente vão ter outras, mas eu não vou me recordar. Mas a única dificuldade que o Jason teve, além da Tina e alguns outros, assim, o Nick também, é com a Jane. Aquela personagem que ela... feia. A Betty a feia, que, tipo, usa óculos, tá feia. Tira óculos, coloca um rímel, um batom, linda, sabe? A Jane, ela dá um trabalhinho pro Jason. Um trabalhinho de alguns minutos, mas dá. Tanto é que eu achei que ela não fosse morrer. Porque, né, cara, ela não transou, ninguém quis ela não usou droga, ela era super certinha. Eu falei, não vai matar. Lá não precisava transar. Nesse filme não precisava transar, era só estar no caminho do Jason. Exatamente. Então, assim, ela entrou, né, num casarãozinho ali que tinha, né, no celeiro, sei lá, se escondeu do Jason. E aí ela conseguiu passar por baixo de uma parede ali
pra desvencilhar dele. Ele entrou, não viu ela, porque teoricamente ela estaria ali, porque, né? Aí ele não sei se ele não percebeu que tinha um espaço ali, aí ele pensou, ela tá lá fora, vou pegar ela lá fora. E aí ela entrou de novo, então, tipo assim, se ela fizesse isso, o Jason ficasse assim, seria meio Chaves, né? Ele explodiu, né, a parede com o braço dele, pegou ela de um lado e esfaqueou do outro. Eu falei, caralho, gente, realmente, tipo... Ele vai matando pessoas, ele mata gente nesse filme. Agora acho que a gente precisa falar do final do filme, né? Porque o filme ele é legal, eu gosto do filme, ele é bem dirigido, os efeitos especiais bons, a fotografia dele é boa, você consegue enxergar tudo, até à noite você enxerga bem as coisas. E é uma noite bonita, né? Não é aquela noite super clara, né? Não é um filtro azul. Exatamente. Parece uma noite com lua cheia. Sim. Agora o final do filme é uma merda, porque a Tina, ela faz tudo que a gente falou com o Jason, mas na hora do Jason morrer, o pai dela aparece e puxa pro fundo do lago e prende ele lá embaixo pra sempre. O problema dessa cena, pra mim, o pai dela tá morto há mais de 10 anos e ele não tá decrépito, né? Ele tá só sujo. Mas existe uma imagem de como ele seria. Ele seria tipo um zumbi mesmo. Só que foi feita a cena e quando passaram pra assistir a cena, os produtores acharam engraçada a cena. E não gostaram. E aí pediram pra tirar e refazer. E aí eles refizeram sem a maquiagem. Acho que nesse contexto ficaria um pouco engraçado mesmo. Porque seria um zumbi pegando... Não, hein, cara. Ficou meio tosco aquilo lá. Então, mas talvez as pessoas, tipo assim, quem não se liga muito em questão de plot do filme e tudo, assim, eu não sei, seria difícil pra alguém não entender isso, mas foi interessante pra gente ver que é o pai dela, tipo assim, ela meio que... pareceu que era um fantasma, né? Ou foi assim, algo que ela conseguiu fazer e, tipo assim, eu não sei se... Que a gente tava até comentando sobre essa questão, né? Uma coisa mental. Podia ser mental, podia ser a imaginação dela. Ela derrotou o Jason de algum jeito, mas ela imaginou que foi daqui. Assim como ela derrotou o pai dela, né? Porque ela criança fez o negócio balançar lá. O final do filme seria totalmente diferente, na real. O final do filme, ele seria igual ao final do primeiro filme. O final do primeiro filme é a Final Girl tá no barco e o Jason, criancinha, aparece e pega ela. Isso iria acontecer, do mesmo jeito. Tanto que o Nick cai no barco. O Jason joga o Nick num barco. É verdade. Então, ela iria entrar nesse barco também e o Jason iria aparecer da mesma forma. Seria aquela cena do susto final, que foi uma marca da franquia, que não foi criada ali, foi criada em Carrie a Estranha, o susto final, inclusive. Que é um filme muito mais antigo, que foi reutilizada essa ideia no Sexta-feira 13. Mas isso era muito ligado a filmes de terror. No mesmo ano, enquanto estava sendo rodado o filme Jason 7, o filme Atração Fatal, que é um filme bem famoso da época, com Michael Douglas e a Glenn Close, que a Glenn Close ela é uma vilã, tem uma cena de susto final. Igual, o Michael Douglas afoga a Glenn Close numa banheira, ela morre, quando ele dá aquela respirada final, ela levanta e tenta esfaquear ele, só que a mulher dele entra e atira nela. E aí, vendo isso, os produtores falam, não vai, agora esse susto final virou mainstream, não pode colocar, porque senão as pessoas vão achar que a gente tá imitando a Atração Fatal. Cara, isso é louco, né? Porque isso faz... Mas produtor é tudo burro, velho. Parece que assim, Sexta-feira 13, parte 7, cara, é parte 7, entende? Não é Sexta-feira 13, primeiro filme da vida, nunca teve nenhum. Cara, isso é a marca do Sexta-feira 13, não é marca de qualquer outro filme. Não, e é burrice, porque você achar que todo mundo pensa igual a você. Só porque eu, produtor, não sei que aquilo é uma coisa, vou achar que as outras pessoas não sabem. E aí acabou ficando esse final meia bomba de pau mole aí do cara voltando com a cara suja de barro, só. Porque assim, quem assiste Sexta-feira 13 gosta do susto final. Eu já espero o susto final. Eu fico lá esperando, eu sei que o negócio tá tudo bonitinho, assim, e tal. Porque, cara, o primeiro filme é muito louco, porque termina o filme, claro, tá tudo bem, a musiquinha tá linda, tá tudo tranquilo, tá silencioso, não tem mais nada, não tem mais gente gritando, gente berrando e tudo. Tá tudo uma paz. E aí, pá, vem o susto. É foda. Infelizmente, a gente teve esse final. Um filme bom com um final merda. Tanto é que quando joga no barco, você já imagina que vai acontecer algum susto final. Você fala assim, pronto, porque é um susto final que... O cara tá montando a cena pra você falar, vai acontecer alguma coisa igual. Sim! E assim, é um susto final que a gente já sabe que vai acontecer. Não é um susto, assim. É uma cena que eu quero que tenha, sabe? Sim.
Depois de a gente entender que foram essas águas passadas embaixo da ponte, fiz um trocadilho do carilho aí, né? Com todo esse filme. Qual a sua nota para Sexta-feira 13, parte 7, A Matança Continua? Nota 4. Porque, cara, o filme é bem filmado, a direção é boa, a iluminação é boa, eu gosto bastante dessa noite que ele criou. Não é uma noite... É uma noite incrível. Gostei das mortes também. Gostei dos equipamentos que o Jason fez pra matar, porque ele não ia só com facão, ele ia com... na dublagem falou estilete, mas eu não sei muito bem o que é. Eu não sei o que era aquilo, né? Falou estilete, mas enfim, não sei. tem facão, tem estilete, não é motosserra, mas é aquela serrinha de corte. De corte para limpar mato, né? Exatamente isso. Tem... Mano, ele arranca o coração do cara, ele dá um fatality num cara lá. Cara, ele usa uma foice... que é um taco de hóquei. É verdade. Cara, ele tá de taco de hóquei, ele tá... Sim, ele tá de hóquei. Totalmente, sabe assim? Ele tá brincando de disquinho com as pessoas. Sim, e tem a morte do saco de dormir. A quarta vítima dele, uma mulher que tá dormindo num saco de dormir, ela tá esperando o cara... Ele joga ela essa é uma das mortes mais icônicas da franquia. Cara, então, sabe? Então, assim, eu gostei bastante porque ele foi bem criativo, sabe? Ele foi bem sádico, no caso, né? Porque criatividade nesse ponto não é tão interessante. Ele foi muito sádico, ele soube brincar com personagens também. Então é nota 4, sabe? Porque realmente esse final não foi muito bom e tudo, né? Então eu tirei um pontinho ali por conta disso, assim, sabe? Sim. E eu acho que eles poderiam elaborar mais a questão da telecinese da Tina, sabe? Ela poderia dar mais dificuldade pro Jason, não no enfrentamento com ela, mas dificuldade no geral, tipo, das mortes em si, sabe? Ela vê antes, ela conseguir salvar antes, ele tem que ter mais trabalho pra matar. E a sua notinha, eu vou dizer... Olha... Eu vou dar 3,75. Basicamente pelos mesmos motivos que você. Eu gostaria que a telecinese e a premonição fossem melhor utilizadas, né? Eles tinham uma arma muito boa na mão pra utilizar, pra fazer uma história diferente, e acabou não sendo. Mas o que tira mais o meu ponto é o final. O final é um final pau mole, mas eu vou deixar o link aí pra galera ver, ou se quem quiser pesquisar, dá uma olhada como que estava a maquiagem do pai da Tina, cara. Tava foda. E qual a nossa média? Nossa média é 3,88. Então é isso, muito obrigado pelo seu download, obrigado você que ouviu até aqui. Já tá ligado que daqui a 3 episódios a gente vai falar da parte 8. 13 semanas até o próximo episódio pra gente falar do... Mais ou menos uns 3 meses aí. É isso aí. Tchau. Tchau!